Oi gente, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma proposta de uma decoração para quarto de bebê no estilo náutico. Esse foi um pedido que eu recebi lá no meu Instagram. Aliás, quem não me segue lá no Instagram, tem o link aí embaixo, é @artebrentan. Lá eu posto fotos, stories, coisas assim que você pode me acompanhar aí no dia a dia. Então eu recebi por lá um pedido para uma placa, um quadrinho, uma placa de decoração para quarto de bebê no estilo náutico. Aí surgiram aí várias ideias. Eu aproveitei e fiz 4 opções diferentes. Fiz 2 quadros e 2 potinhos aí, no caso da pessoa que quisesse fazer aí um conjunto ou para tirar outras ideias também para decoração. Então aproveitei, gravei tudo e dividi em 2 vídeos. Então no vídeo de hoje eu vou trazer as 2 primeiras opções, que vão ser o quadrinho e o pote de vidro. Tô deixando a foto aí para vocês verem. E eu queria fazer aqui só algumas observações. Eu fiz assim um estilo de náutico, mas um estilo bem praia mesmo, um estilo meio envelhecido. Aí de repente, se você não gostar dessa opção, quiser uma coisa assim mais com uns tons mais vivos, tipo assim um náutico só que mais urbano, então você pode substituir, pegar as mesmas ideias e substituir aí as cores, tá? Deixa eu te dar aqui um exemplo. Então eu fiz a plaquinha, aqui eu utilizei o verde, um verde mais envelhecido, e dei também uma envelhecida em torno, nos contornos, nos detalhes aqui da placa. Aqui também no potinho, o potinho ficou bem lindo também. Eu utilizei esse azul, é um azul assim mais acinzentado, e o mesmo tom de verde também dei uma envelhecida. Aí se você não gostar desses tons, você pode substituir aqui por um verde água e um azul também, um azul bebê, que combina também com a proposta. Aí vai do seu gosto, tá? Aqui é apenas uma sugestão, eu trouxe a sugestão num estilo realmente mais envelhecido. E eu quero que você fique aí até o final, porque tem dicas de como você fazer aí essa mistura de tonalidades, de cores, para chegar nessas cores aqui, que são as cores mais utilizadas aí na paleta de cores do estilo náutico, tá? A lista do material tá toda aí no box de informação. E também não se esqueça de deixar o seu joinha para ajudar o canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Acione aí o sininho para receber as notificações. Tem vídeos aqui no canal toda terça e quinta-feira às 18 horas, tá bom? Então vamos ao passo a passo de hoje. Então aqui eu vou utilizar uma placa de MDF 20 por 20. Venho com uma fita crepe larga e vou fazer aqui a marcação para fazer umas listras. Então coloco uma do lado da outra, aqui sobrou um pedacinho. E aí eu vou tirando então aonde eu vou pintar primeiro. Vou utilizar a tinta PVA azul turquesa e bege. Vou misturar as duas para chegar no tom de um verde envelhecido. Essa cor ela é muito utilizada na paleta de cores do estilo náutico. Vou passar aqui com o pincel, sem me importar que fique as marcas do pincel. Vou secar e vou repetir até cobrir bem essa cor. Agora, depois de seco, eu retiro as fitas e vou proteger a parte que já foi pintada, para depois eu vir então com a outra cor. Vou utilizar então aqui um branco. Eu passo aqui umas 3 a 4 demãos até ficar bem coberto.
Aqui então, como eu falei, ele ficou com a marca do pincel e meio que aparecendo um pouco do fundo. Aqui eu dei 3 demãos da tinta branca. Então, esse efeito mesmo que eu quero dar. E aqui eu vou aproveitar a posição das fitas para fazer um sombreado. Se você não quiser dar uma envelhecida, você pode então já retirar as fitas e utilizar nesse jeito que tá mesmo, nessa cor mais, nesse estilo mais chapado. Mas aqui então eu venho com um pincel chanfrado, molho o pincel aqui na água, vou utilizar a cor cappuccino. Molho aqui a pontinha do pincel, tiro bem o excesso da água e vou fazendo um sombreado aqui embaixo da fita crepe. Vou fazer dos dois lados do branco. E agora eu retiro a fita. E vou fazer um sombreado também aqui do lado da cor verde. E depois eu vou fazer também em volta aqui todo da minha placa. Agora eu vou utilizar esse stencil, é o stencil da Opa, o stencil Caravela 2. Eu prendo aqui com a fita crepe e vou trabalhar aqui com um azul seco ou um azul marinho. Pego bem com o pincel pituá, vou dar batidinhas até descarregar bem a tinta do pincel, depois eu venho esfumando. Aqui então já está seco. Eu sequei a primeira demão, depois eu vim com mais uma demão, para que ele ficasse assim bem forte. E agora eu vou dar um acabamento com verniz spray fosco. Você pode aí utilizar um verniz de pincel brilhante ou fosco. Vou utilizar aqui um cordão de São Francisco, aí eu faço um nó. Vou colar esse nozinho aqui, bem aqui em cima, aqui na minha placa. Esse nó pode me servir também para eu pendurar essa placa na parede, ou se você não quiser pendurar, pode colocar alguns ganchinhos atrás e utilizar esse nozinho apenas de enfeite. E aqui então, como eu falei, eu fiz o sombreado em toda a lateral da placa e nas listras também. Você também pode utilizar assim sobre um suporte, que também fica bem legal se você não quiser colocar na parede. Então, para a nossa segunda opção, que é uma opção de pote, eu tirei esse molde de barquinho para que eu possa recortar e colar aqui sobre o vidro. Aí eu venho com uma, duas demãos de primer, vou passar aqui com um pincel, depois eu venho com um rolinho para tirar as marcas. E aí eu vou trabalhar com esse tom de verde. Como eu falei, eu misturei o azul turquesa e o bege. E aqui eu vou utilizar o azul marinho misturado com o marfim para me dar a tonalidade desse azul mais acinzentado. Vou utilizar também aqui a cor branca, então eu vou trabalhar com essas 3 cores. Agora aqui no pote eu vou demarcar então com uma fita crepe. Vou escolher aqui os lugares então na parte de cima e na parte
do meio eu vou deixar para pintar de branco e as outras partes eu vou pintar uma de verde e a outra de azul. Protejo bem então com a fita crepe, me certifico de que ela esteja bem colocada para não vazar embaixo. Aí eu venho iniciando com a cor verde, vou passar com o pincel, seco com o secador, depois eu venho, repito o mesmo processo e vou fazer isso até eu achar que ficou do meu gosto. Aqui no meu caso eu dei 3 demãos dessa tinta. A mesma coisa eu faço com a tinta azul. Eu dou aqui umas 3 demãos, acelerando a secagem entre uma demão e outra. Agora é só vir retirando as fitas. E com uma fita menor eu protejo aqui as cores que eu já pintei para vir então com a tinta branca. Agora é só vir retirando as fitas. E vou tirar também esse papel contact, com cuidado para não arrancar a tinta de baixo. Agora, como eu fiz na placa, eu vou dar uma envelhecida aqui na peça, utilizando a cor cappuccino e o pincel chanfrado. Vou passar aqui na separação dessas listras, em volta do barquinho e no gargalo também. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. Para dar um acabamento, eu vou passar um verniz acrílico com um toque de seda, que eu quero que dê aqui um brilho bem discreto, ou então você pode utilizar aí um verniz fosco também, da mesma forma que foi utilizada no quadrinho. Agora eu vou trabalhar com a tinta Squeeze Pérola e vou passar aqui fazendo o contorno do barquinho. Depois de seco, então, eu venho e vou dar um acabamento com esse cordão de algodão. Dou um pontinho aqui de cola quente para prender, depois eu só venho contornando aqui o gargalo do pote e no finalzinho eu termino também com uma pontinha de cola quente. Vou utilizar um botão vermelho para colocar aqui bem na pontinha do mastro do barquinho. E agora eu venho e vou encher esse pote aqui até metade do barquinho de sal grosso. E eu vou utilizar esse meu pote como um cachepô aí para velas, um porta-velas. Aí eu venho com essa vela eletrônica e coloco aqui. Acho que fica aí uma ideia bem bacana para decorar o quarto do seu bebê. As cores são bem envelhecidas, no estilo bem praia. Se você quiser uma coisa mais clara, uma coisa menos envelhecida assim, é só utilizar então as cores tradicionais. Espero que vocês tenham gostado então da ideia de hoje. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver. Beijo e até a próxima.